faria se recebesse conselhos do próprio Jesus diretamente? Foi o que aconteceu com Santa Faustina. O próprio Jesus pediu para que ela fizesse um retiro de 3 dias, onde ele mesmo seria o pregador desse retiro, orientando-a sobre toda a luta espiritual. Essas orientações foram uma grande arma contra todo o mal para Santa Faustina. Se eu fosse você, eu pegaria papel e caneta, anotaria todas elas, porque eu tenho certeza que também vai te ajudar para você combater todo o mal na sua caminhada e te ajudar a caminhar conforme a vontade de Deus. E Jesus começa bem assim o seu retiro com Santa Faustina. Minha filha, quero instruir-te sobre a luta espiritual. E a primeira orientação: nunca confies em ti, mas entrega-te inteiramente à minha vontade. Quantas vezes nós fazemos ao contrário? Quantas vezes nós queremos resolver e quantas vezes nós acreditamos que podemos fazer tudo sozinho do nosso jeito? E Jesus vem aqui nos orientar que não, que nós devemos dar esse passo de fé de entregar tudo para Ele, nos abandonar inteiramente em seus braços. E como fazer isso acontecer? Pela nossa oração diária. Então precisamos ter essa intimidade com Cristo ali e na nossa oração entregar toda a nossa vida, nossas alegrias, problemas e nos abandonar na vontade de Cristo, aceitar tudo aquilo que o Senhor tem para que possamos viver na nossa vida. Segunda orientação: no abandono, nas trevas e diversas dúvidas, recorre a mim e o teu diretor espiritual. Ele te responderá sempre em meu nome. Quando você está passando um momento difícil, a quem você recorre? A Jesus? Primeiramente, temos que recorrer a esse Deus que nos ama, que nos criou e que sabe de todas as coisas, tudo aquilo que é bom para nós. E como ter essa intimidade de abandono? Como foi dito na primeira orientação, precisamos ter uma vida de oração íntima a Deus, nos abrir diretamente a Jesus. Precisamos falar nos nossos momentos difíceis, das nossas alegrias, das nossas dificuldades e confiar nesse Deus e confiar em suas orientações. É claro que Deus aqui também fala para a gente se abrir a um diretor espiritual, mas hoje em dia é muito difícil ter um diretor espiritual. Santa Faustina também teve muita dificuldade. E o que ela fez? Ela recorreu primeiramente a Jesus. Ela pediu essa graça de um bom orientador espiritual. Então, se você também tem dificuldade, recorra, peça essa graça a Jesus que te dê um bom diretor espiritual para você compartilhar a sua vida, o seu dia a dia, a sua caminhada de santidade. Mas que nós não possamos esquecer que primeiramente nós temos o melhor dos melhores diretores espirituais, que é o próprio Jesus Cristo. Terceira orientação: não comeces a discutir com nenhuma tentação. Encerra-te logo no meu coração. Não podemos esquecer que Eva, lá no paraíso, quando a serpente foi tentá-la, ela começou a dialogar com a serpente. E o que aconteceu? Ela caiu, Ela caiu na tentação, no pecado. Nós também. Nós, se formos deixar levar, conversar com o inimigo, nós somos fracos e vai acontecer a mesma coisa conosco. Então, a primeira coisa a se fazer é fugir, correr das tentações. Vem as tentações, não dialogar, não querer enfrentar o inimigo, porque nós somos fracos. E eu quero deixar aqui, assim que acabar esse vídeo, vai aparecer um vídeo sobre as tentações. Então lá eu falei um pouquinho sobre as 3 principais tentações que
acabam com a nossa alma se a gente não vigiar, se a gente não lutar. Então vale a pena você também se aprofundar nesse tema. Assim que esse acabar, clique no vídeo que aparecer no final desse vídeo aqui. Quarta, na primeira oportunidade, abra-te diante do confessor. Aqui Deus vem nos lembrar que nós devemos nos confessar frequentemente. Então você caiu em pecado, corra para esse sacramento de amor, de abraço, de perdão, onde o próprio Cristo está na pessoa do sacerdote. Então que possamos pedir essa graça de sempre estar procurando o sacramento da confissão, tendo sempre um coração contrito e arrependido, onde possamos enxergar todas as nossas falhas, todos os nossos pecados e assim se livrar de todos eles nesse grande sacramento de misericórdia. Quinta orientação: colocar o amor próprio em último lugar, para que não contamine as suas obras. A humildade, ela vence o mal. Então, se hoje você conseguiu amar, perdoar, ser caridoso, ser mais paciente, tudo isso é mérito de Deus. Tudo isso que fazemos de bom, boas obras, vem da graça de Deus. Nós somos apenas um instrumento das mãos de Deus. Então, tudo é mérito de nosso Deus. Então, possamos nos colocar no nosso lugar, porque sem a graça de Deus nós não conseguimos amar, principalmente amar o próximo. Próxima orientação: com grande paciência, suporta-te a ti mesma. Deus sempre está à nossa espera, com o coração aberto, paciente, esperando esses pobres mortais, nós aqui na terra, a voltar o nosso coração para Ele. Então Ele está lá sempre aguardando para nos amar, né? Esperando para que nós voltamos o nosso coração para Ele. E por que às vezes nós não conseguimos ser paciente conosco mesmo? Né? Às vezes a gente está lá fazendo alguma coisa e não dá certo, a gente, eu desisto. Ou pior, quantas vezes a gente não tem paciência com os defeitos dos outros? Então precisamos ter mais paciência com nós mesmos e principalmente com o nosso próximo. Nós precisamos olhar para nós e para o nosso próximo com os olhos de Cristo, com esses olhos de amor e paciência. Próxima orientação: não descuide das mortificações interiores. A Bíblia nos diz que há demônios que nós só conseguimos se livrar, nos libertar com jejum e oração. Então, às vezes não é só essa mortificação de deixar de comer alguma coisa. É claro que isso é muito válido, muitos santos fizeram isso e devemos fazer, mas também devemos fazer, né, essa modificação do nosso falar, deixar de falar, fazer fofoca, ouvir, né, conteúdos, músicas inapropriadas, ver coisas indecentes, impuras. Então, Deus nos chama a fazer essa mortificação não só dos alimentos ou do jejum, mas dos nossos sentidos, para deixar que o nosso corpo, né, possa se purificar. Então, devemos também a todo momento nos preservar, renunciar de todos os conteúdos impuros do dia a dia. Próximo conselho: justificar sempre em ti o ponto de vista das superioras e do confessor. Santa Faustina era uma religiosa e ela tinha votos de obediência, ela vivia no convento ali, então ela tinha que obedecer às regras do convento, mas nós também temos regras na nossa vida, né? Então, se você é filho, você tem que obedecer ali o seu pai, sua mãe. No trabalho você tem um chefe. Nós que somos católicos temos a igreja, o papa, os bispos, sacerdotes, né? Temos os mandamentos. Então todos nós vivemos, né, abaixo de alguém superior. Então Jesus vem nos ensinar
que a obediência, né, nos santifica. Então nós temos que olhar para essas pessoas que são superiores e ouvir com atenção seus ensinamentos, suas correções, seus pedidos e tentar evitar as murmurações, acolher com amor, caridade e bondade e enxergar ali a autoridade de Jesus. Foge dos que murmuram como se da peste. O inimigo é mentiroso, então ele vai colocar pessoas ao nosso redor ali com palavras maldosas, mentirosas, fofocas, murmurações e devemos, como cristão, evitar essas murmurações de nós, dos nossos lábios e do outro. Então, quando alguma pessoa vier, sai fora dessa pessoa que está murmurando ali e também que você renuncie quando vier as tentações de murmurações, de reclamar de tudo, né? Nada tá bom, tudo reclama, né? Então devemos pedir essa graça a Deus ali para que os nossos lábios sejam, né? Produzem ali bondade, amor, né? Louvores à graça de Deus. Deixa que todos procedam como lhes aprouver. Age tu antes como estou a agir. Aqui nós temos que nos preocupar em apenas agradar a Deus e fazer o que Deus nos pede e aquilo que Ele coloca em nosso coração. Às vezes a gente fica se preocupando com as atitudes, ações do nosso próximo. Não interessa, ele vai ter o seu julgamento, ele vai, né, ter que dar satisfação para Deus. Isso não é o nosso trabalho e nosso dever aqui ficar vigiando a vida do nosso irmão, do nosso próximo, que possamos olhar para dentro de nós. Nós temos muitos pecados, muitas coisas para mudar dentro de nós, então devemos focar somente em nós, olhar para dentro de nós e buscar fazer aquilo que agrada a Deus. E não fique aí preocupado no que as pessoas vão dizer. O que importa é que nós estamos agradando aquilo que Deus nos pede para ser e para fazer. Observar as regras o mais fielmente possível. Então aqui mais uma vez temos que lembrar que Santa Faustina era uma religiosa, tinha votos de obediência e todo religioso tem que seguir suas regras da sua comunidade, né, do seu convento. E nós também temos regras, não é? Nós temos o mandamento, os preceitos da igreja, né? Onde nós temos regras a seguir. Que nós também possamos observar os mandamentos e os preceitos da Santa Igreja fielmente, cumprindo ali, através dessas regras, a vontade de Deus em nossa vida. Próximo conselho: tendo experimentado de sabores, penso que poderias fazer de bom para a pessoa que te fez sofrer. Aqui é uma situação bem difícil de praticar, mas precisamos pedir essa graça a Deus. Então Deus nos chama a amar os nossos inimigos. Então Deus nos dá essa missão de não oferecer, né, não combater ali o mal com o mal. Então nós devemos, como cristão, suponhamos que estamos cheios da graça, do amor de Deus, então não podemos retribuir o mal com o mal, e sim retribuir o mal com o amor. O amor cura, o amor perdoa, o amor é misericordioso. Então é um grande desafio, não é fácil, é claro, mas temos que lutar e pedir essa graça para sempre retribuir o mal com o bem. Evite a dissipação. Aqui Deus nos chama a atenção sobre descarregar os nossos sentimentos. Então precisamos ter discernimento, né? Com quem falamos. Então, às vezes a gente tem que segurar a nossa língua ali porque a gente quer desabafar com todo mundo, quer falar dos nossos sentimentos, dos nossos planos, e nós primeiramente temos que o quê? Desabafar, entregar a Deus. Não é com qualquer um que podemos nos abrir. Nós temos que ter essa disciplina, esse discernimento. Primeiro
busque a Deus, fale com Deus e peça para Deus colocar pessoas boas, pessoas tementes a Ele para orientar, para você compartilhar, mas que possamos vigiar dali para não querer falar sobre os nossos sentimentos e planos para todos que aparecerem em nossa frente. Cale quando te repreendem. Aqui é mais um desafio, né? Às vezes a gente não precisa ter razão a todo momento, né? Deus sabe da verdade. Você não precisa ficar justificando toda hora, toda correção. Então precisamos parar de deixar o orgulho justificar tudo. Então, às vezes, se alguém vem brigar com você, te corrigir, por mais que essa correção seja injusta, temos que procurar, né, ficar quietinho, escutar ali, por mais que ela seja injusta novamente, mas precisamos, né, nos colocar ali humildemente. Deixa a pessoa falar, deixa ali. E entender que Deus conhece o nosso coração, Deus vê todas as coisas. Então precisamos parar um pouquinho de querer ser essa pessoa orgulhosa, de querer sempre mostrar que temos razão, que somos os certos, né, no nosso dia a dia, e segurar esse orgulho e parar de dar justificação. Próximo conselho: não peça opiniões de todos, mas do teu diretor. Diante dele, ser sincera e simples, como uma criança. Então, às vezes, a gente quer nos abrir ali com todo mundo que a gente encontra na rua, a gente quer desabafar, falar dos nossos planos, problemas, né? Às vezes eu vejo na fila, né? Você tá na fila do pão ali, você nem conhece a pessoa, daqui a 5 minutos a pessoa já se abriu toda, falou da vida toda dela. Cuidado! Então, Deus está nos pedindo discernimento com quem nós conversamos, com quem nós nos abrimos. Então, devemos procurar pessoas tementes a Deus, porque essas pessoas vão dar bons conselhos, boas orientações. Então segura aí a língua ali e não se abra para qualquer pessoa. Então peça sempre a Deus: Senhor, eu queria tanto conversar, desabafar. Primeiramente, desabafa com Deus, mas peça: eu queria alguém também, Jesus, para desabafar. Coloque alguém que é temente a ti, que eu possa, né, confiar, que essa pessoa possa me orientar. Então, você na sua oração pedir essa graça de sempre ter uma pessoa temente a Deus que vai te orientar conforme a vontade de Deus. Não desanime com a ingratidão. Sempre que você for fazer o bem para outra pessoa, não espere recompensa. Faça o bem porque você está fazendo para Deus. Nós temos que enxergar no nosso próximo o próprio Cristo. O jeito que nós tratamos o próximo, nós estamos tratando a Deus. Então, não espere recompensa. E mesmo se você ajudou, a pessoa foi ingrata ali, não desanime. Ai, agora eu não vou fazer, não vou ajudar ninguém, porque esse povo aí a gente ajuda e ninguém agradece, ninguém reconheça. Não diga essas palavras, essas murmurações. Eu sei que na hora do sangue quente ali, né, é difícil também, né? Tenho que me segurar para não falar isso, mas temos que vigiar e tentar praticar essa caridade, esse bem sem recompensa. Temos que lembrar que a nossa recompensa, ela vem do céu. É no céu que vamos ser recompensados. Quando o tédio e o desânimo baterem à porta do teu coração, foge de ti mesmo e esconde-te no meu coração. Aqui Jesus nos pede para vigiarmos e tomar muito cuidado com esses sentimentos. Então não podemos alimentar o desânimo, a murmuração. Então nós temos que ser uma pessoa produtiva ali. Geralmente o desânimo, a murmuração vem com aquelas almas ociosas, ou seja, aquelas almas não produtivas. Então, às vezes a pessoa tá lá sem fazer nada, é um ótimo momento para essas tentações chegarem. Então, não cultive, não alimente a murmuração e o desânimo, né? Vigiai, se essas coisas, né, baterem no coração aí, como diz Jesus, fuja para o coração dele, ou seja,
reze, vai rezar ali, eu estou desanimada hoje, não. Então, vai rezando, vai entregando esse desânimo, você está vendo que você está murmurando muito, vai pedindo para que Deus vai limpando, né, do seu coração dessa murmuração. Então, corra para o coração misericordioso de Jesus. Não tenhais medo da luta. A própria coragem muitas vezes afasta as tentações, que não ousam então acometer-nos. Uma das palavras mais ditas na Bíblia é: não tenhas medo. Então nós temos que tomar posse dessa palavra. Não tenhas medo. Seja qual for a nossa provação, a nossa dificuldade aqui na terra, Deus está conosco. Deus nunca dá uma cruz mais pesada, uma cruz que nós não consigamos carregar. Então temos que confiar. Se Deus não está nos dando esse momento, né, de dificuldade, é porque podemos vencer, ou seja, nós já vencemos em nome de Jesus. Então, confiar em Deus, confiar que Ele está ao nosso lado e ser forte. Cristão é aquele soldado lá que luta sem medo, porque a vitória já nos foi dada. Luta sempre com a profunda convicção de que eu estou contigo. Mais uma vez, Jesus vem reforçar: não tenha medo. Não deixe esse medo bloquear a sua vida, a sua caminhada, né? Não deixe que o medo te prenda aí dentro da sua casa. Coragem, né? Então, que possamos pedir essa graça de ter essa convicção que Cristo está conosco. Não te guies pelo sentimento, porque ele nem sempre está em teu poder, mas todo o mérito está contido na vontade. Nossos sentimentos é como uma montanha russa. Uma hora tá lá em cima, ou seja, tá bom, outra hora tá lá embaixo, tá ruim. Então nós não temos controles. Às vezes nós acordamos todo animado, outro dia a gente acorda desanimado. Então não podemos deixar que os sentimentos nos dirija, nos conduza. Temos que ser fortes ali, lutar contra o desânimo muitas vezes e fazer aquilo que temos que fazer, né? Pedir essa graça de Cristo, né? Ter essa fortaleza, essa luta contra aqueles, principalmente, né, os sentimentos ruins, né, que vêm nos colocar para baixo, né, o desânimo, a murmuração. Então Deus, ele quer ver, né, o nosso coração lutar para renunciar e nos libertar desses males, desses pecados. Então, não deixe que os seus sentimentos guiem você no seu dia. Nas mínimas coisas, ser sempre dependente das superiores. Então, Jesus aqui vem mais uma vez, né, falar da obediência. Então, devemos observar, será que estamos sendo obedientes à vontade de Deus? Então, cuidado aí com as tentações. Às vezes ela vem de mansinho ali. Isso não é nada demais. Quem vai saber? Quem vai ligar? Nem ninguém liga não. Faz isso mesmo. Então, cuidado com essas pequenas, mínimas desobediências, porque o inimigo, ele é esperto, ele vai fazendo que o nosso coração desobedeça as pequenininhas coisas ali e sem a gente perceber, ele vai nos levando a grandes desobediências. Não se iluda com as perspectivas de paz e de consolos, mas prepare-te antes para grandes lutas. Então, a vida de um cristão não é um mar de rosa. Deus não promete todo momento alegria, consolo, mas pelo contrário, Ele pega a sua cruz e siga-me. Então, a nossa vida vai ter momentos de dificuldades, momentos de cruzes, difíceis ali. Então precisamos ser fortes, precisamos lutar, precisamos nos revestir da armadura cristã e enfrentar essa luta e enfrentar tudo aquilo que temos que viver ali e confiar que Deus está ao nosso lado, como Ele já vem nos falando, né, nos outros conselhos. Então precisamos abraçar as nossas dificuldades, acreditando na vitória em Deus. Fica sabendo que estás atualmente em cena e que a terra e o céu todo olham para ti.
Como está o meu comportamento? Como eu estou me comportando aqui? Eu estou em cena, Deus está vendo, o céu está vendo. Estou sendo honesta, estou sendo verdadeira. Então, que possamos observar o nosso comportamento. Às vezes a gente pode até enganar o nosso irmão, nosso colega, mas Deus está vendo tudo, não, nada passa diante dos olhos de Deus e do céu. Então, cuidado, você pode até enganar o seu próximo, mas Deus está vendo. Luta como um cavaleiro para que eu possa te recompensar. Não temas demasiadamente, porque não estás sozinha. Jesus vem reforçar novamente, não estás sozinha. Então ele fala, coragem, eu venci o mundo. Muito forte essas orientações, não é? Deixa aí nos comentários o que você achou. E todas elas eu tirei desse livro aqui, o Diário de Santa Faustina. Então, se você tem aí na sua casa, você quer conferir, você encontra todas elas no parágrafo 1760. Então, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo. É uma linguagem muito fácil, né? E muito bom. Se você gostou, deixa o seu like e até o próximo vídeo.